Novo dossiê de mortes e violências contra a população LGBTQIA+, no Brasil, aponta aumento no número de casos no ano de 2021, quando se compara com o ano de 2020. O estado de São Paulo responde por 44% das ocorrências. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Borer. Lançado na noite desta quarta-feira, o novo relatório produzido pelo Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+, contou com a parceria de várias organizações sociais no processo de reunir os dados apresentados, entre elas a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Acontece Arte e Política LGBTI e a ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Entre os dados expostos no relatório, chama a atenção. O Brasil, pelo 4º ano consecutivo, é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, em todo o mundo. No ano de 2021, o número de casos envolvendo violência ou assassinato desta parcela da população aumentou consideravelmente em relação ao ano de 2020, quando foram registradas 237 mortes. Já no ano passado, foram 316 mortes em todo o país. Para Alexandre Bogas, diretor executivo da Acontece Arte e Política LGBTI+, e um dos 3 coordenadores do observatório, essa diferença em relação ao número de mortes entre os anos de 2020 e 2021 tem a ver com o período mais crítico da pandemia, mas também é reflexo do atual governo, conservador e preconceituoso, que estimula as pessoas a serem violentas e partir para a agressão. Um outro ponto que vale ressaltar é que 2020 foi o ano principal da pandemia, né? Então, naquele momento, realmente, as pessoas deixaram de sair, de trabalhar, de muitas questões de se envolver, né? A cultura não estava tendo, casas de show, entre outras questões. Então, essa é uma análise específica, porque se a gente olhar no gráfico dos últimos anos, 2020 baixou bem referente aos outros. Então, vale ressaltar isso para a gente também entender como que está esse processo. 2021 começa-se a voltar um pouco mais ao normal a nossa vida, né? Aos poucos a gente começou a ter esse processo, então a gente acaba novamente a se tornar expostos, né, a essas violências cotidianas do dia a dia, né? Então isso também já traz para a gente uma questão, fora que, um outro ponto, já falando sobre essa quantidade de mortes do porquê, né, como eu vejo assim, quando entra 2020 com esse novo governo atual, né, muito difícil para nós, né? Nós também, a população LGBTI+, também ficou com muito medo e procurou se resguardar porque não sabia do que vinha nesse processo. Isso também a gente vê como um reflexo da diminuição naquele momento, né? 2021 já começa a aflorar cada vez mais o conservadorismo, o preconceito, que já sempre esteve no mundo como um todo, mas a gente vê que isso aflorou e cresceu muito mais, né? Então já começa a refletir nas mortes, voltando, infelizmente, à sua média. O relatório também mostra que São Paulo é o estado que mais mata pessoas LGBTQIA+. Foram 42 mortes violentas no ano passado. Em 2020, foram 29 e em 2019, 21 mortes. Em relação às capitais, São Paulo também é a recordista. Em 2021, foram 13 mortes violentas na capital paulista, seguida de Salvador, com 11 mortes, e empate nas capitais de Manaus e Rio de Janeiro, ambas com 8 mortes violentas. Alexandre Bogas, diretor executivo da Acontece Arte e Política LGBTI+, acredita que a educação é o pilar fundamental para acabar com o preconceito. A população nunca pôde discutir abertamente as questões de diversidade, de gênero, orientação sexual, né, identidade de gênero, direitos sexuais e reprodutivos, né, as questões, né, das mulheres. Aí a gente envolve todo esse papel que está tudo em conjunto, né? Então, a população já nunca pôde discutir isso abertamente. A gente não consegue discutir isso na nossa família, porque as pessoas não são formadas para isso e não conseguem fazer. Aí vai para a escola, não pode falar, sofre preconceito assim por diante. Nós só vamos conseguir mudar toda essa situação quando a gente realmente puder falar abertamente, com tranquilidade, para se ouvir e ser ouvido, entendeu? Para construir essa diversidade sexual e de gênero, né, que a gente existe nesse mundo,
Enquanto a gente não conseguir fazer isso, né, que é através da educação, não vai se mudar. Então, assim, ao meu ver, né, como Alexandre, eu vejo que o processo principal de mudança radical é a educação. É a educação na escola, na saúde, na empresa, em casa, na praça, aonde você puder falar e puder discutir, né, quando eu falo formação, né, numa conversa, esse eu vejo como a solução principal que demanda tempo. O preconceito acontece em várias esferas da sociedade e, na maioria das vezes, começa em casa, onde a própria família se volta contra a pessoa LGBTQIA+. A rejeição também acontece na escola, com o bullying que é frequente, no mercado de trabalho e também nos hospitais e postos de saúde. Até para fazer um boletim de ocorrência contra a agressão sofrida é difícil, já que casos de preconceito e violência física e verbal da polícia contra pessoas LGBTQIA+, não são raros. As poucas casas de acolhimento são um respiro para essas pessoas. Em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, existe a Casa Neon Cunha, que atende mais de 150 pessoas mensalmente. Paulo Araújo, fundador e presidente da Casa Neon Cunha, explica que as pessoas que procuram a residência de acolhimento estão vulneráveis e precisam de uma série de cuidados, entre eles o psicológico. A gente tem um pré-cadastro de pessoas que já são atendidas, que foram atendidas pela casa em algum momento, desde no campo da segurança alimentar, que é a rede de cesta básica, até no campo psicológico. Então, a gente tem esse cadastro dessas pessoas que hoje são atendidas pela casa. E aí que ocorre? Na maioria das vezes as pessoas são violentadas, né? A violência de todo tipo, desde a violência psicológica, que são pessoas que estão recém-identificadas, que por conta da homofobia em casa não conseguem mais ficar nesse ambiente, ou mesmo até mesmo são expulsos, e são pessoas também que estão na situação de vulnerabilidade extrema, que estão em situação de rua. Então, assim, as pessoas buscam um acolhimento psicológico, mas um conforto também para que elas possam tentar se entender nesse momento, sabe? Se compreender nesse momento. Além do atendimento presencial, a Casa Neon Cunha oferece atendimento psicológico de forma virtual, que pode ser solicitado pelo site ou pelas redes sociais da casa. Para ter acesso ao dossiê completo, entre no YouTube da Acontece Arte e Política LGBTI+. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.